paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando mais um trimestre, o primeiro trimestre de 2025, um trimestre apologético que tem por título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E nesta primeira lição estaremos estudando o tema Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O nosso textuário tem como texto bíblico Judas, versículo de número 3, que quando nós lemos, percebemos aqui a importância e a mensagem que ele quer passar. E o autor, o pastor Ezequias Soares, escolhe este texto com este objetivo de apresentar a necessidade de batalhar pela fé, que é um verbo de ação, o verbo batalhar. A verdade prática também tem como objetivo mostrar a definição de heresia, o conceito de heresia, que são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico. Nós temos aqui 3 textos base da nossa leitura bíblica em classe: Atos capítulo 20, 1 Pedro capítulo 3 e 2 Pedro capítulo 2, onde nossos objetivos vão girar em torno destes textos bíblicos. E o primeiro tópico vai nos mostrar aqui as ameaças dos lobos vorazes, com base no texto de Atos capítulo 20. E o texto de Atos capítulo 20, a partir do versículo 17, é onde Paulo ali em Mileto manda chamar os anciãos de Éfeso para se despedir-se deles e dar últimas orientações, como no versículo 28, orientações estas sobre o apacentar da igreja de Deus. Aqui no versículo 28 ele vai dizer: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. É uma linguagem aqui pastoral, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Bispos são supervisores, para apacentardes a igreja de Deus. E isso significa que os bispos têm uma função. E este bispo está tendo como função uma função pastoral, que é apacentar a igreja de Deus, que é o que o pastor Ezequias Soares destaca aqui, que estes bispos, nessa passagem, no versículo 17, são chamados de bispos, que foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus. Isso mostra que eles são pastores. E qual é a função primordial do pastor? Alimentar, guiar e proteger o rebanho. Ele vai colocar aqui como texto base Lucas capítulo 15, versículo 4 ao 6, onde Jesus conta a parábola dos achados e perdidos. E a primeira parábola é a da ovelha perdida, que o pastor deixa as 99 e vai atrás da perdida. Mas aqui, como o nosso objetivo é acrescentar algumas opções de abordagem, opções de texto, eu gostaria de indicar uma leitura em um texto que você pode estar utilizando para basear aqui o argumento da função primordial do pastor, que é alimentar, guiar e proteger o rebanho, o texto de Salmos 23. Aqui o texto de Salmos 23 vai mostrar o próprio Deus como pastor. Será se tem um pastor mais perfeito do que o próprio Deus? Nós poderíamos usar como exemplo ali 1 Samuel, capítulo 17, mas o melhor exemplo é o exemplo do Senhor como pastor. Você pode também se valer das últimas lições aí do trimestre anterior, onde foi falado sobre a promessa de vida abundante, mas devido ao curto tempo, se você não tem muito tempo, então você pode estar usando esse texto aqui, que é o que mais esclarece acerca da função
primordial do pastor. Veja comigo, então, a função do pastor. Deitar-me faz em verdes pastos. Isso aqui é alimento. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Guiar. E aí no verso 4 você vê: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Proteção, segurança. Por isso, Salmos 23, versículo do 1 ao 4, vai mostrar a função primordial do pastor: alimentar, guiar e proteger o rebanho. Você pode estar usando este texto para basear este primeiro subtópico, esse primeiro argumento do primeiro subtópico. O Novo Testamento emprega esta metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. O Novo Testamento, porque não é só um texto, não é só lá em Atos 20. Nós vemos o próprio Senhor Jesus em João capítulo de número 10, também usando essa metáfora de relacionamento entre pastor e ovelhas, ok? Mas em Atos capítulo 20, a exortação apostólica é diretamente aos líderes da igreja para proteger os irmãos e irmãs das heresias, que é um conceito que trabalharemos posteriormente, e guiar todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus, que o Senhor Jesus já havia predito lá em Mateus capítulo 7, 15 ao 20. Mateus capítulo 7, versículos 15 ao 20, Jesus vai exortar a ter cautela quanto aos falsos profetas que vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, desde o ministério terreno de Jesus, ele já havia exortado quanto ao cuidado, quanto aos falsos profetas. Mas tem como saber quem é quem? Pelos frutos. É pelo fruto que se conhece os falsos profetas. E ele vai usar essa expressão: porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má, frutos maus. Então, Atos capítulo 20, que é o texto base da nossa lição, vai mostrar a função do pastor. Nós temos as ovelhas e temos os lobos devoradores. Nós temos as ovelhas e os lobos. Qual é a função do pastor? O pastor, ele está aqui para proteger, para defender, como um escudo mesmo. Os lobos vão em direção ao ataque das ovelhas, mas o pastor protege as ovelhas. Então o lobo vem, mas não consegue passar. Por quê? Porque o pastor, como que ele protege as ovelhas? Pela palavra. Isso temos como exemplo de escudo, Efésios capítulo 6, versículo 17, que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Porém, a espada ela tem como função também defender os soldados romanos, que é o que provavelmente Paulo tinha em mente quando escreveu Efésios 6, quando ele escreveu acerca da armadura de Deus. A espada ela era uma arma de curto alcance, onde o soldado lutava um contra o outro. Enquanto um soldado desferia um golpe contra o outro se defendia com a própria espada, na falta de um escudo. Ou seja, a espada ela é tanto uma arma de ataque quanto de defesa. Isso nós vemos, por exemplo, em Mateus capítulo de número 4, na tentação de Jesus, que o inimigo utilizou-se de argumentos. O inimigo utiliza de argumentos, o tentador, que é o diabo, argumentos dentro da palavra de Deus, mas o Senhor Jesus sempre estava respondendo, se defendendo com a própria palavra. Ele disse por 3 vezes: está escrito, está escrito, está escrito. Você pode verificar lá o texto de Mateus capítulo 4, do 1 ao 11. Depois da minha partida, que é o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo de número 29.
Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos cruéis, essa é a expressão que ele usa, que não perdoarão, não vão poupar o rebanho. Ok? Então, após a partida vai acontecer isso. Vai acontecer o quê? De lobos cruéis entrar no meio do rebanho. Este é o alerta do apóstolo Paulo do que acontecerá no futuro, ok? Assim que ele partir. Isso se cumpre, né? Isso se cumpre até os dias de hoje. Mas Pedro ele vai fazer um contraste aqui, lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19 ao 21, e Pedro vai dizer: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, ou seja, atenção às palavras da profecia, como a uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Isso aqui é importante. Por quê? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, ele está falando aqui sobre os profetas do Antigo Testamento que não falaram por vontade própria. A profecia não foi de vontade de homem, mas os homens santos, esse é um destaque, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso já está diretamente linkado com o capítulo 2. E também, ou seja, ao passo que havia homens santos de Deus, também houve entre o povo do Antigo Testamento falsos profetas. Um exemplo disso é o profeta Jeremias, que ele era o único profeta enviado por Deus, enquanto havia outros profetas que não foram enviados por Deus, os falsos. Aí ele vai fazer agora um reflexo, um apontamento para o hoje, para o Novo Testamento. Como entre vós haverá também falsos doutores, tá vendo? Naquela época tinham os homens santos de Deus, os verdadeiros profetas, e também tinha os falsos. Mas entre nós, hoje, e ele vai jogar isso para o futuro, haverá também falsos doutores, que vão fazer o quê? Vão introduzir secretamente, encobertamente, heresias de perdição, que isso aqui é muito grave. E negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. Eles vão negar o Senhor Jesus, que resgatou eles. E muito vai se falar nessa lição sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que eles negam a divindade, negam a humanidade, a encarnação do Verbo, eles negam muita coisa a respeito do Senhor Jesus. Vamos falar sobre isso nas próximas lições. Mas eles introduzirão o que? Heresias de perdição. E isto se cumpre já na era apostólica. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Aí tem esses textos que você vai poder verificar, Gálatas 1:7, Colossenses 2:8, Judas 4. Gálatas, por exemplo, havia os judaizantes. Veja o versículo de número 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro, mas há alguns, esses são os hereges, os falsos ensinadores, os falsos profetas, que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ok? São os judaizantes que estavam querendo introduzir ao evangelho, transtornando, heresias de guardar sábado, introduzir o judaísmo no cristianismo, entende? E eles estavam introduzindo isso. E isso nós veremos na lição de número 2. Na semana que vem, a lição vai falar sobre a tendência judaizante. Mas voltando aqui, estes falsos mestres já estavam presentes no período apostólico. Depois você verifique cada texto. Então, 2 pontos surpreendentes nesta parte do discurso nos chamam a atenção. Vamos ver. O versículo
30 vai dizer: dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Ou seja, qual é a origem? A origem dos falsos mestres? Dentre vós mesmos. Isso aqui é um perigo. Isso aqui é algo que tem que ser vigiado, tem que ser observado. Dentre eles mesmos. Isso aqui tem que ser percebido pelos bispos e pela igreja local. Dentre vós mesmos se levantaram homens que falaram coisas perversas para atrair os discípulos após si. Isso a gente vê até hoje, né? A gente vê até hoje. A pessoa acredita que tem um dom espiritual, ela tem um dom espiritual e acredita que tem um dom ministerial. E por isso ela vai, sai da sua congregação, abre uma outra sem nenhuma direção. E aí, por causa do dom espiritual que ela tem, ela acredita que tem esse chamado ministerial. E arrebata para si, atrai para si discípulos. É aquele famoso ditado de pescar no aquário dos outros, né? Então, esse é um ponto importante. Dentre vós mesmos, a origem dos falsos. E qual é o segundo ponto que chama a atenção? Eles falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Que coisas são essas? Que coisas perversas são essas que atraem os discípulos após si? Entre eles estão os que se posicionam acima das escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para, aspas, corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Ou seja, eles distorcem, eles alteram as escrituras para usar de argumento que a Bíblia precisa ser atualizada. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho. Veja comigo então, novamente, Gálatas, capítulo 1. Voltando aqui em Gálatas, capítulo 1, olha o que Paulo vai dizer. Isso aqui se aplica a qualquer contexto onde a pessoa quer trazer novidade, trazer algum tipo de sincretismo ao evangelho, trazer um outro evangelho. Mas ainda que nós mesmos, nós quem? Paulo e os apóstolos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito, seja reprovado. Olha aí, olha a orientação de Paulo. Outro evangelho sendo apresentado, seja descartado, seja anátema. E é exatamente o que esses falsos doutores querem fazer. Com seus discursos modernos, introduzir uma mensagem atualizada, segundo eles. Porque, segundo eles, a mensagem da Bíblia está desatualizada. Então, eles oferecem um novo evangelho. E é por isso que vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado apologética, para orientar os crentes dos nossos dias.